Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa, né? Faço parte aqui do Estudo Jobs junto com a Cristiane Silva. E hoje a nossa live, ela é sobre busca por recolocação profissional, né? Como que estão as buscas por recolocação nesse momento, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise. E a nossa convidada de hoje é a Ludmila Lima, do Atração de Talentos. A Ludmila, ela é uma job hunter, tá? É, Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Então, seja bem-vindo. A Ludmila, ela é uma job hunter e eu sou uma headhunter. Qual que é a diferença entre um job hunter e um headhunter? O headhunter, ele faz a busca do profissional para as vagas. O job hunter, ele faz a busca das vagas para o profissional. Então, às vezes, as pessoas elas têm dúvidas, né, de como que funciona, como que é o trabalho, tanto do job hunter quanto do, do Red Hunter. Então é dessa forma. A diferença, né, entre eles é que um busca as vagas e o outro busca os profissionais, tá? Pessoal, tô vendo aqui, vou esperar um pouquinho para ver se a Ludmilla entra. Só um minutinho aqui que eu vou verificar. Chegou uma mensagem dela aqui. Só um minutinho. Lívia, boa tarde, seja bem-vinda. Esperar um minutinho para a Ludmilla entrar. Entrou aqui. Viu, gente? Enquanto ela entra, né, eu conheci a Ludmilla através do LinkedIn. Oi, Oi, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem. Então, enquanto você não entrava, eu estava explicando aqui a diferença do Job Hunter para o Red Hunter, né? E aí eu ia falar agora de como que eu te conheci. No LinkedIn, né? Através do LinkedIn, que é uma plataforma, é uma rede social profissional, né? Então, a gente se encontrou lá nessa rede enorme. Nós vamos falar, né, sobre ele aqui na live, né, Ludmila? Porque é uma forma também de encontrar a sua oportunidade, o seu emprego nesse tempo, de pandemia, né? Certinho? Eu vou deixar agora a Ludmila se apresentar melhor para vocês. Boa tarde, Késia. Boa tarde, José. Sejam bem-vindos à nossa live. Ludmila, então pode se apresentar melhor para eles, falar um pouquinho de você. Olá, pessoal, mais uma vez aí, boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu sou a Job Hunter da Atração de Talentos, também sou consultora de carreira, já faço esse serviço já está em quase 2 anos e meio. Eu resolvi abrir a minha consultoria Atração de Talentos porque eu sempre quis ajudar as pessoas em busca de recolocação profissional e na busca do meu primeiro emprego foi uma coisa muito difícil, como a maioria das pessoas quando vai entrar no mercado de trabalho. Então eu fazia várias entrevistas, era reprovada em muitas. Teve um ano que eu fiz, quando eu era bem jovem, assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz mais ou menos uns 20, 23 entrevistas, reprovei todas e eu peguei e fiquei com aquilo no meu coração. Quando eu começar a trabalhar, eu vou fazer uma faculdade e eu vou ajudar as pessoas na recolocação profissional. Só que naquela época a gente não falava muito, né, dessa consultoria de carreira, pelo menos eu não chegava até a mim esse conhecimento, então eu ficava muito lá, eu vou entrar, eu vou trabalhar com recrutamento e seleção, porque eu quero ajudar as pessoas a conseguir um emprego. Essa era a minha missão. E eu fiz a faculdade, quando eu fiz a faculdade, até consegui o estágio rápido, eu não demorei, porque o meu estágio não foi remunerado, também tive um pouquinho dessa facilidade, quando não é remunerado, você tem mais facilidade para poder conseguir. Aí depois eu terminei o estágio, terminei a faculdade, já trabalhei numa outra empresa, de um ramo de varejo, que tenho, lá eu fazia um pouquinho de tudo, inclusive administração, treinamento e desenvolvimento, integração dos novos colaboradores, depois eu fui desligada dessa empresa, e daí eu resolvi, né, colocar a minha missão em prática, abrir a atração de talentos para ajudar as pessoas em busca de recolocação profissional e transição de carreira.
Que lindo. Eu tenho um pouquinho a ver com a minha missão também, com a minha história. Eu sempre busquei a faculdade já, né, de gestão de recursos humanos, porque a minha intenção era ajudar as pessoas a se recolocarem, a entrarem em uma empresa, e eu vi oportunidade naquilo. Por isso, o recursos humanos, né? E aí depois eu fui conhecer essa questão da consultoria de carreira, assessoria, o coach, né, que também auxilia a pessoa que está, o profissional que está buscando recolocação, que está passando por esse momento que é um momento difícil, né? Já é um momento que traz aí toda uma desestruturação para a gente, então é bacana. E, Ludmila, pensando assim no cenário atual hoje, qual que é a melhor forma de fazer essa busca, a busca por recolocação? Então, uma das melhores formas é com certeza o LinkedIn, tá? Fazer network com as pessoas, porque dali, através desse network, você vai ser lembrado. Quem é visto não é lembrado. Mas também saber abordar as pessoas, né? Porque geralmente o que está acontecendo? Já falam, oi, tudo bom? Estou em busca de colocação profissional e já manda o currículo. Então aí a pessoa ela não criou um network, né? O que é criar um network? É como você faz amizade, seja com seu vizinho, seja com seu colega de trabalho, você vai comentando coisas, olha o perfil da pessoa, meu perfil, por exemplo, Ludmila, você está fazendo pós-graduação em gestão de pessoas, eu quero fazer também, como é que é a pós-graduação de pessoas? Essa pessoa já começou a ter uma conversa comigo. Aí, bem depois, aí ela vai falar, não, eu estou em busca de recolocação profissional, eu quero melhorar meu currículo, por isso que eu estou fazendo essa pós-graduação, ou ver os lugares que eu já passei, você fez estágio em tal lugar, puxa, eu já trabalhei lá também, ou, né, nossa, lá eu já fui paciente de lá e tudo isso e tal, a outras empresas também que eu já passei, as faculdades, então, assim, é muito legal, você fez formação de coach na empresa tal, eu queria fazer também a formação de coach, como é que é essa empresa, então é assim que a gente vai fazendo network, mas não é só fazer, também você tem que manter, porque várias pessoas já chegaram, me chamaram no LinkedIn, fizeram network super bem, mas não manteve. Aí depois, quando eu tive uma vaga para poder indicar a pessoa, e o nome da pessoa, que não vinha na minha cabeça, eu não conseguia lembrar de jeito nenhum, porque são muitas pessoas. Então é legal você manter esse network, sempre estar chamando a pessoa no privado, oi, bom final de semana para você, agora tá a Páscoa, aí, boa Páscoa. E nos posts também, já comentando, sempre comentando no post da pessoa, no post, no artigo. Aí a pessoa vai ver lá, né? Nossa, ela sempre tá comentando, sempre tá aí curtindo, não só curtindo, mas comentando também, né, gente? Porque tem muita curtida lá que a gente não vai lembrar quem curtiu, quem não curtiu, mas o comentário fica ali, entendeu? Então sempre tá nessa coisa, não só dos recrutadores, dos headhunters também, tá, gente? Eu, por exemplo, sou assim, uma pessoa que eu aceito todo mundo na minha rede. Eu acho importante isso, porque os outros profissionais de áreas diferentes da minha acabam me ajudando de alguma forma, seja da área da logística, seja da área da construção civil, de TI. Então, eu gosto de fazer network com todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa legal. E sempre fazer posts também, artigos. Eu sei que tem muita gente que tem medo, né, de poder fazer. Falei, eu recebi, eu tô morro de medo de escrever, eu vou escrever uma coisa lá, a pessoa não vai gostar, a pessoa vai me julgar. Gente, mas ali no LinkedIn é assim que as coisas funcionam. Para você ser visto no LinkedIn, para você ter o seu perfil bastante visitado, você tem que escrever. E tem que comentar as coisas das outras pessoas. Não tem outro jeito. E também no artigo, também, no artigo, nos posts, que você não é a favor da opinião do autor, gente, pelo amor de Deus, não comenta. Não comenta porque dá briga, não adianta. Aí eu falo, Júlia, eu vou colocar lá o que eu acho. Mas às vezes o que você acha vai, de alguma forma, como é que eu vou falar? Chatear um pouquinho a pessoa, porque não é o que você fala, é a maneira como você fala. Né? E às vezes a gente ali no calor da empolgação, a gente não tem uma maneira assim assertiva de contrariar a pessoa. Então, acho que para não ter essa briga que a gente sempre está tendo ali no LinkedIn, já passa. Olha assim, ou nem olha, já passa direto. Essa semana passada, acho que foi na semana passada, nessa semana, eu vi um post lá que não tinha nada a ver, que era uma coisa assim de Facebook mesmo. O rapaz pegou e colocou lá. Assim, eu como não concordo que o LinkedIn tem que ter uma uma visão um pouquinho de Instagram e Facebook, acabei não comentando, passei direto, porque se eu fosse comentar, ele não ia gostar da minha opinião, falar, mas o LinkedIn é meu, faz o que eu quiser, assim, provavelmente, talvez ele ia me responder. Então, assim, para eu não ficar chateada e para ele também não ficar chateado, eu não comentei no post dele. Mas eu posso fazer um post no meu LinkedIn falando, sem ofender ninguém, a minha opinião, olha, aqui realmente está uma coisa muito complicada, a gente está abordando assuntos que não tem a ver com o LinkedIn. Então, assim, a gente sempre ali
postando algumas coisas, pelo menos umas 3 vezes na semana. Os sites também, é legal, a gente sempre está aí continuando se candidatando às vagas. Eu sei que as vagas estão um pouquinho escassas, mas vale a pena se candidatar. Não, não tem como desistir. E não Então, é uma Ludmila, opção, você né? colocou aqui que está muito difícil encontrar emprego. Realmente, a gente teve uma diminuição, tá, das vagas, mas ainda é possível. É importante que nem a Ludmila falou agora, não desistir, tá? Você colocou que tem LinkedIn, mas não basta apenas ter LinkedIn. Tem que ter LinkedIn, fazer o network, como a Ludmila falou aqui agora. Eu recebo todas as pessoas no meu LinkedIn, eu também faço a conexão com todo mundo, não só pessoas da minha área. Então, eu recebo todas as pessoas no meu LinkedIn com uma mensagem de boas-vindas, tá? E aí, o que a Ludmilla colocou aqui agora, que a pessoa, às vezes, nem pergunta assim, oi, tudo bem? Já manda um currículo, já manda uma mensagem enorme falando que está procurando recolocação, que está isso, que está aquilo. Eu entendo que, às vezes, a pessoa está no desespero, já bateu em todas as portas e não encontrou uma solução. Eu respondo educadamente essas pessoas e eu me lembro também, é difícil, como a Ludmilla disse, lembrar de todo mundo para todas as vagas, por isso que eu sempre posto as vagas, mas eu também procuro na minha rede as pessoas que são aderentes àquelas vagas. E eu lembro, às vezes, fulano postou uma vaga, um colega me perguntou se tem um candidato aderente para tal oportunidade, eu vou lá no LinkedIn, procuro nas minhas mensagens, procuro os currículos, eu salvo todos os currículos que as pessoas me mandam por mensagem no LinkedIn, para poder tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né? O José perguntou aqui se você faz consultoria de LinkedIn, esse trabalho, sim, tanto a Ludmilla, né, no Atração de Talentos, quanto o Estudo Job Carreira, nós fazemos esse processo de consultoria do LinkedIn, elaboração, otimização do LinkedIn, né? O Paulo entrou aqui, boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Ludmilla, então, o LinkedIn continua sendo uma boa ferramenta para fazer a busca por essa oportunidade, certo? O LinkedIn ele tem uma função, né, uma parte de vagas. Só de vagas para as pessoas se candidatarem. Além do network, né, que ele possibilita as pessoas também conseguir uma oportunidade através do network, de comentários, de posts, como você colocou aqui, tem essa parte também onde as empresas publicam suas vagas. Como que você está vendo essa funcionalidade esses dias? As vagas, elas realmente diminuíram lá também no LinkedIn? Ou como que tá? Não, as vagas realmente elas diminuíram, tá? Mas elas não acabaram, mesmo porque tem empresas que estão com as vagas abertas e elas precisam fechar essas vagas, né? É uma coisa assim que as entrevistas estão sendo feitas muito por Skype, por Zoom, ou até mesmo pelo WhatsApp. Então, assim, vale a pena continuar se candidatando, não só lá no LinkedIn, como nos sites também, porque, assim, tem sites também que tem especial para vagas de home office. Eu acho bem interessante a pessoa dar uma busca, até lá no Google mesmo, vagas em home office, vai aparecer os sites e, assim, não desistir mesmo, porque essa época, tudo tem lado bom e tudo tem lado ruim, né? Então, assim, as pessoas, como elas são mais em casa, então elas estão tendo mais tempo de poder acessar o LinkedIn, tanto os recrutadores como os headhunters. Então, a gente tem que aproveitar, né? As outras pessoas também estão em casa, e estão trabalhando aí com medo, né, de perder os seus empregos. A hora é essa, gente, de fazer network, não deixar nada para a última hora, porque aí depois fica tudo mais difícil, né? Tudo planejado é bem melhor, tem chance de dar bem mais certo do que uma coisa assim que você não planejou nada e foi de supetão. Entendi. Tem alguns sites que estão, né, fazendo essa interface das empresas com os profissionais, tá? O seu site também faz, né, Ludmila? Você também faz lá na Atração de Talentos essa interface. Tem um outro site que foi criado agora, nesse processo da pandemia, para poder ajudar também. O cadastro é feito de forma gratuita. Depois eu vou também fazer um post aqui no Instagram e vou divulgar para vocês terem essa oportunidade. Esse é o momento de estar atento às oportunidades, né? Isso, com certeza, né? Porque a gente tem que sempre não desistir nunca, né? Porque se desistir, aí a pessoa não vai conseguir mesmo, né? Sim.
Eu sei que é um momento, né, que o desespero bate, mas a gente tem que centrar, a gente tem que buscar se acalmar, porque quando a gente está desesperado, a gente tende a não enxergar as coisas com clareza, né? É igual quando a gente vai fazer uma entrevista e aí a pessoa ela fica nervosa e esquece o que ela ia falar. Né? Muitos candidatos fazem isso. Eu já fiz algumas entrevistas e aí na hora eu tento deixar as pessoas o mais calmo possível. Tanto é que eu nomeio as minhas entrevistas como bate-papo. Eu falo assim, a gente vai bater um papo para me conhecer um pouquinho melhor de você, você conhecer um pouquinho melhor da empresa, porque eu sei que é um momento difícil, é um momento onde o nervosismo bate, eu já passei por isso, acho que a maioria das pessoas já passaram por isso, né? Então eu tento deixar a pessoa o mais à vontade possível para ela conseguir me passar as informações que eu preciso, né? E aí teve uma vez que eu fiz uma entrevista e depois a pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, eu fiquei muito nervoso, não consegui passar nada, não consegui fazer o teste, não saiu nada. Falei, pois é, já é um ponto que você pode trabalhar, você observou isso, você vai trabalhar para as próximas entrevistas não acontecer, né? Então é um ponto importante também aí lidar com esse processo, certo? Isso, com certeza. A gente tem que sempre estar atento a tudo que acontece em volta da gente. Mesmo aí as pessoas em quarentena, né, confinado em casa, né, que é uma coisa assim que realmente não tá fácil para ninguém, né, para mim, eu vou contar para vocês que não tá fácil, porque teve um rapaz que ele entrou, acho que foi semana passada na minha rede, aí ele não sei o que ele falou para manter o network comigo, aí depois ele falou da quarentena, né, ai, fica em casa, não sei o que, brincando comigo, né, descontraindo um pouco, mas aí agora que as pessoas estão com mais tempo, agora é assim, gente, de buscar os sites. Tem vários sites gratuitos aí para as pessoas fazerem cursos, para as pessoas se qualificarem. E a gente já vê vários currículos de pessoas que têm curso há 10 anos atrás, ou fez faculdade agora não sei quantos atrás, não está se atualizando. E é legal, né? E é importante também a pessoa sempre estar se mantendo atualizada, principalmente em cursos assim que a gente sempre tem várias mudanças, né, dentro da plataforma, igual o Excel, tem vários cursos bons gratuitos, eu mesmo já fiz, e é bem interessante mesmo, é uma oportunidade assim única, que antigamente não existia, hoje tem, né, nessa nova geração, e a pessoa ela tem que aproveitar isso, né, não é só ficar vendo esses noticiários que acabam deixando a gente bem preocupado, até um pouco triste, né, com uma situação que está acontecendo, infelizmente a gente não pode fazer quase nada, né, o que a gente pode fazer é ficar em casa, para nossa proteção, para a proteção das outras pessoas, de evitar de sair ao máximo e orar para Deus para que venha tudo dar certo. Porque no mais, assim, não tem como a gente ficar só ingerindo aquelas notícias, né? O tempo passa muito rápido. O meu dia, por exemplo, tinha que, mais ou menos, eu gostaria se fosse escolher umas 54 horas, mas não tem como. Então, assim, quando você vê, já passou o dia. Aí você esqueceu de olhar aquele site que você poderia fazer um curso gratuito para poder estar investindo na sua área, para poder estar melhorando o seu currículo. Você deixou de entrar no LinkedIn para fazer network com as pessoas. Entrou aí, deixou de entrar não só no LinkedIn, como nos outros sites também, para ver informações sobre a colocação profissional, transição de carreira, e até sobre a própria área da pessoa também. Quantas coisas, né, que está acontecendo aí na área da logística, na área da saúde, na área de recursos humanos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo. Sim, eu fiz um post, acho que foi no sábado aqui mesmo sobre isso. Eu falei citei, né, os funcionários que foram demitidos lá da Maximilian, e eu falei o tanto de pessoas qualificadas que estão voltando para o mercado. Então, nesse momento, é o momento de aproveitarmos os cursos que estão gratuitos, aproveitarmos o máximo de tempo que a gente tem para nos qualificar, né? Para poder atualizar o seu currículo, para você poder competir, porque infelizmente é isso, você vai competir com outras pessoas, né? As vagas, elas tem vagas, vão surgir novas vagas? Vão, mas são, por exemplo, eu já abri processo que eu recebi 300 currículos para uma vaga. Então, 300 pessoas para uma vaga. É muitas pessoas, né? Então, a gente tem que se destacar, tem que ter um diferencial nesse currículo, né? Eu percebo também, Ludmila, que as empresas elas estão investindo muito no recrutamento online, né? Nas páginas de carreira, páginas de recrutamento. Você acredita que nesse momento também é uma boa forma de procurar uma oportunidade, entrar na página, fazer seu cadastro? Tem muitas páginas que já têm o próprio teste, né? A pessoa já faz alguns testes ali na hora, ela já sabe se foi aprovada ou não para a próxima etapa. Você acredita que nesse momento é uma boa? Eu acho que é uma boa,
fazer esses cadastros nas empresas, mesmo porque toda crise que acontece acaba a empresa fazendo que a gente está vendo muitas demissões acontecendo, né? Infelizmente, antes das pessoas trabalharem como home office e agora que as pessoas estão trabalhando em home office. Né? Muitas empresas aí estão demitindo pelo WhatsApp, manda uma mensagem, estão demitindo por e-mail. É uma coisa assim um pouco complicada, né? A gente poder julgar, porque a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. Então, vai haver esses cortes mesmo em home office, porque a empresa ela sabe. Por que ela está demitindo só aquele funcionário? Nem sempre é por causa de custos. É por causa de algum comportamento que aquele funcionário teve durante o trabalho dele fora dessa quarentena, antes da gente entrar em home office, com o comportamento do funcionário quando ele entra na empresa, ele continua sendo avaliado. Não é só quando ele entra, durante a estadia dele toda. Então, aí a empresa já fica de olho, já fica com aquilo na cabeça. Então, vamos agora mudar um pouco aí o quadro de funcionário da gente. E até em home office também. Tem pessoas que estão trabalhando legais, mas nem são todas. Então, fica uma coisa chata. A gente colocou a pessoa para trabalhar em home office, a gente está confiando naquela pessoa, que aquela pessoa ela vai fazer o trabalho dela direitinho, que ela vai participar das reuniões, que está sendo determinado para a empresa. Aí a pessoa não aparece na reunião, tá nem aí para nada. Entendeu? Se for uma reunião que está sendo marcada ali, o funcionário ele tem que comparecer, porque é uma coisa importante que está sendo ali realizada. Outros, já aparece de qualquer jeito. Né? Eu já ouvi relatos aí tipo, de mulheres aparecendo de camisola. Já deu lá o horário da reunião, todo mundo, reunião é normal, gente. Não é porque está em vídeo que não deixa de ser uma reunião. É como se a gente estivesse na empresa. Então, todo mundo tem que usar uma roupa adequada. Tem um outro rapaz também que já estava na reunião, ele esqueceu de desligar a câmera. Na hora que ele foi levantar, ele estava de cueca. Né? E as pessoas que ainda estavam na reunião, que ainda não tinham desligado a câmera, então são por causa de pequenas coisas que a pessoa é desligada da empresa. Então não é só a gente culpar o patrão. Mas ele me mandou embora porque ele já me perseguia. Ele me mandou embora porque eu não era o queridinho dele. Ele me mandou embora por isso, por aquilo. A gente também tem que olhar para dentro. Sempre quando a gente tem um problema, a gente tem que olhar para dentro. Por que realmente eu fui demitido? Às vezes a pessoa ela faz uma coisinha pequenininha, que para ela pode ser pequena, mas para o patrão não é, para a empresa não é. Então ela acaba sendo desligada. Então esses desligamentos que estão tendo, provavelmente quando a gente passar por essa pandemia, essas pessoas elas vão ser substituídas. Pode ser até pelo home office, porque muitas pessoas aí estão sendo mandadas embora agora. Então a empresa pode precisar de alguém para fazer o serviço do outro que foi mandado embora, que era home office. Então, é importante, sim, fazer o cadastro ali nos sites da empresa por essa questão. A gente vê aquela crise econômica que a gente teve, que começou em 2013, né, com as montadoras, né, a gente viu muitas pessoas sendo mandadas embora, foi uma enxurrada. E depois, foi mais ou menos em 2016, 2017, a gente via as empresas contratando de novo. Até um pouquinho antes da pandemia, eu tive relatos de pessoas que estavam entrando nas montadoras. Quer dizer, por que eles estavam contratando as pessoas? Aquelas pessoas que elas tiveram que demitir por causa da crise, seja porque realmente tinha que demitir mesmo por questão financeira ou por comportamento do candidato. Tanto é que muitas pessoas conseguiram voltar, mas outras não conseguiram voltar até os dias de hoje. Sim. Algo importante que você falou aí, né, referente às reuniões, para entrevista também, pessoal. Muitas entrevistas estão sendo feitas, né, através de aplicativos de videoconferência, como o Zoom, o Skype, videochamada no WhatsApp. E aí, até outro dia, um cliente me perguntou, me procurou para poder perguntar sobre dicas, porque ele ia fazer uma entrevista por videochamada. E é muito importante que a gente entenda uma coisa: uma entrevista por videochamada é como uma entrevista presencial. Eu vou me arrumar da mesma forma, eu vou me preparar da mesma forma. O único diferencial é que você tem que avisar as pessoas que estão na sua casa para não te interromperem, procurar um lugar calmo para você conseguir fazer a sua entrevista sem ser interrompido, porque uma interrupção ela pode deixar tanto o recrutador
quanto o candidato nervoso. Pode tirar os dois daquele estado de presença da entrevista. E aí tira o raciocínio do candidato, que tira o raciocínio do recrutador, e a entrevista ela não flui mais como ela estava fluindo. Então, tomar cuidado com isso. A internet também, né? A gente está tendo um uso muito grande da internet nesse período. Então, tomar cuidado também, avisar, pede os familiares, eu vou fazer uma entrevista, vou precisar da minha internet estar estável. Então, desliga o YouTube, tá assistindo na Netflix, espera, a entrevista é rapidinho, desliga a Netflix, para de mexer na internet enquanto eu tô fazendo minha entrevista, porque senão começa a travar, fica ruim, a imagem fica ruim, o áudio fica ruim, aquilo também desconcentra. E aí o recrutador ele pode ficar com aquele pensamento assim, ele não deu tanta importância para a nossa entrevista porque ele não se preparou para isso. Então pode acabar passando uma imagem ruim também, né? Essas são algumas dicas. Você tem mais dicas, Ludmila, para a pessoa que vai fazer uma entrevista por videoconferência, por videochamada? Então, também tem que a questão da roupa, né? Colocar a roupa não só a parte de cima, como a parte de baixo, porque pode acontecer da gente ter que levantar para fazer alguma coisa. Ou pegar um lápis, ou pegar uma caneta, ou fechar a porta, porque uma outra pessoa tentou entrar na sala, tentou entrar no quarto, assim, despercebida, esqueceu que você estava fazendo a entrevista. A questão da roupa, assim, é fundamental. Também prestar bastante atenção no que o recrutador está falando, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Porque aí ele já tem um limite ali, né? Vamos supor, ele tem 20 minutos para entrevistar cada pessoa, ou 30 minutos para poder entrevistar cada pessoa. A foto também é importante lá do Skype, ou até do WhatsApp. E tem pessoas assim que colocam uma foto assim que não é muito profissional. E, infelizmente ou felizmente, a gente acaba observando a foto, não adianta. Tá? Se você quiser ter só o seu WhatsApp, pessoal, beleza, você tem só o seu WhatsApp, você coloca sua foto que quiser, você coloca sua foto de biquíni, você coloca sua foto sem camisa, na praia, mas usa um outro WhatsApp só para os recrutadores, um WhatsApp profissional, entendeu? Porque lá também tem que tomar cuidado com as frases também que as pessoas utilizam ali no WhatsApp, né? Eu odeio segunda-feira, eu estou ocupada. Então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes que é percebido, não adianta. Sim, é a primeira imagem, né, que aquele candidato está passando para a pessoa que está do outro lado, para a empresa, né? Porque querendo ou não, a pessoa que está do outro lado, ela está representando a empresa naquele momento. Isso. Mesmo que seja um headhunter que não trabalha diretamente na empresa, mesmo que seja um profissional de recrutamento que não trabalhe diretamente na empresa, naquele momento ele está representando aquela empresa que vai te contratar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa primeira impressão aí, porque como dizem, né, a primeira impressão é a que fica, né? Não tem outro jeito. Conseguir construir ela depois. Ludmila, e por exemplo, né, aconteceu até com um cliente na semana passada, eu acho. Ele participou fez uma entrevista por videoconferência e aí ficou de ter um retorno da empresa para poder participar de uma outra, né, uma outra etapa, que seria a entrevista diretamente com o gestor, mas não deram para ele um prazo determinado, e aí naquela ansiedade a pessoa entra ou não entra em contato com o recrutador, se entra, por onde que ela faz esse contato, como que funciona. Então, o interessante é fazer o contato depois de 15 dias após a entrevista. Você pode estar mandando um e-mail para o recrutador, ou se você não tiver o e-mail do recrutador, tenta achar ele no LinkedIn, para ver se você já consegue aí obter um feedback da entrevista, né? Porque geralmente, às vezes é muito candidato, e o recrutador ele não tem como dar feedback para todo mundo. Né? Igual você mesmo mencionou aí, que você teve 300 currículos para uma vaga. Então, assim, os 300 currículos você mandou para vocês vão ficar apreensivos, né? Por que ela não me chamou na entrevista? Não sei o quê, porque o candidato, ele quer o feedback de tudo, porque ele fica apreensivo, né? Será por que ele não me chamou para entrevista? Não chamou, não falou nada até agora, se eu passei, se eu não passei. Então, é interessante estar tendo esse tipo de abordagem, sim, depois de 15 dias. Sim. E nesse primeiro contato com o recrutador, por exemplo, se encontrou o recrutador lá no LinkedIn, como que deve ser feito esse primeiro contato? Então, aí, depois, quando a pessoa já fez a entrevista, tudo isso tal, falou, oi, boa tarde, tudo bom? Eu participei de um processo seletivo no dia tal, no horário tal, do cargo tal, porque aí o recrutador faz um monte de entrevistas em vários dias, em vários horários, com vários cargos, então ele não vai lembrar de você, provavelmente, porque é muita gente. Então é importante falar o dia, o horário e o cargo. Então eu gostaria de um feedback
né, do meu processo seletivo. Aí ele vai te responder, né? Ou não, porque infelizmente a gente não tem como obrigar todo mundo a responder a gente. Por educação a gente responde, porque muitas pessoas estão sendo questionadas, né? Ficam se perguntando. Às vezes já entra até em contato comigo e fala também, não, eu mandei uma resposta para a recrutadora tal, ela visualizou e não me respondeu. Ah, eu mandei uma conexão para tal e a pessoa simplesmente ela não aceitou a minha conexão. Infelizmente, ocorre muito isso, né? Principalmente as pessoas que elas estão em busca de recolocação, às vezes elas sentem um pouquinho de preconceito em relação a isso. Não, estou em busca de recolocação, a pessoa não me aceitou na rede dela. Ah, pode acontecer isso também. Mas assim, já é a vida que segue. Se aquele recrutador ele não falou com você, o outro ele vai falar. E assim a gente vai construindo o nosso network, né? Todo mundo que já aconteceu isso comigo também. Eu entrar em contato com o recrutador, olha, eu vi uma vaga tal que você está trabalhando, eu tenho um candidato tal, e eu gostaria é, que você avaliasse o perfil dele. A pessoa simplesmente olhou e não falou nada. Aí outros não, outros já falam, não, manda o currículo dele, eu vou dar uma avaliada. Ou até, às vezes, eu entro muito em contato com o recrutador, com o headhunter, falo, não, estou com meu banco de talentos, eu gostaria de estar oferecendo ele para você, na sua busca aí de recrutamento e seleção. Tem umas pessoas que, ah, é legal, não sei o quê, já aceitam, outras já não aceitam. Então, é assim, a gente não pode obrigar todo mundo a gostar da gente, a aceitar a gente. Então, a gente tem que seguir adiante, não pode se deixar bater. Ó, a pessoa não me aceitou, a pessoa não falou comigo, aí eu vou deixar de usar a rede, vou deixar de falar com os outros? Claro, não. Você vai continuar em outra pessoa. A outra pessoa, ela vai te aceitar, a outra pessoa, ela vai querer fazer network com você. E é importante nesse momento também ter um pouquinho de paciência, né? Mandei mensagem para o recrutador, e ele não me respondeu no dia de hoje. Aí amanhã de manhã eu vou lá, se ele manda outra mensagem, não, espera um pouquinho, porque o recrutador, não só o recrutador, todos nós, que nem você falou antes, né? Você gostaria que seu dia tivesse 54 horas. E às vezes, né, principalmente nesse período, o recrutador ele está com muita coisa na cabeça. Porque eu falo que assim, grandes empresas têm um setor de recursos humanos, com o DP separado, com folha de pagamento separada, tudo separado. Outras empresas têm um profissional que faz tudo. O profissional que é responsável pelo DP, que é responsável pela folha de pagamento, admissão, demissão, e contato com os profissionais, entrevistas, tudo. Então, esse profissional, ele fica com a cabeça dele lotada. E nesse período, nós temos aí, né, algumas reformas que foram feitas para poder atender as pessoas nesse período, né, os colaboradores, as empresas, para poder garantir aí uma forma das empresas demitirem menos funcionários, né? Então, tem MPs que estão aí, que foram criadas, né, medidas provisórias. Então, o profissional que faz tudo, ele tem que estar por dentro de tudo, então ele pode demorar um pouquinho mais de tempo para responder uma mensagem. E quando eu fico lá na caixa de entrada da pessoa aparecendo toda hora uma mensagem minha, aquela pessoa ela vai tomar a birra e pode não responder você, porque a pessoa não pode esperar, acha que eu estou por conta dela. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tentar entender o recrutador também nesse momento, né? Aí, por isso é bom mandar uma mensagem, espera, viu, pessoal? Não vai mandando uma atrás da outra, não, porque é complicado, né? Tem que esperar a pessoa responder, para ver o que ela vai falar. Não respondeu, depois de uma semana, aí você vai lá de novo e fala. Eu nem digo uma semana, uns 3 dias, por exemplo. Eu, assim, entro no, por exemplo, do LinkedIn, eu tento entrar no LinkedIn pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes no dia. Mas às vezes acontece, já aconteceu alguma coisa e eu fico um dia sem entrar ou dois. E aí a pessoa me manda uma mensagem lá no LinkedIn. Se ela tem o meu WhatsApp, ela me mandou uma mensagem, tem 2, 3 dias que eu não respondi, ela vai lá e me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Ou me manda um e-mail. E aí é mais fácil essa comunicação, porque pode acontecer, o recrutador, ele é gente que nem a gente, né? Eu posso falar que é uma pessoa normal, tá? Não é uma pessoa do outro mundo, com superpoderes, com uma bolinha de cristal, né? Digo uma bolinha de cristal até mesmo pelos currículos que a gente recebe, às vezes sem objetivo, sem foco. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, né? Com certeza, tem que tomar bastante cuidado. É bem questão em relação ao currículo também, colocar o currículo atualizado. Tem pessoas que fazem algum curso e esquecem de colocar, né, na correria ou no esquecimento mesmo, colocar o telefone, às vezes a pessoa muda o telefone e deixa o telefone antigo lá. Então, prestar bastante atenção, sempre manter o currículo atualizado, o currículo e o perfil do LinkedIn também.
É bastante interessante se preparar para as entrevistas, sempre a gente está dando dicas aí, igual a gente está dando agora, porque assim, a pessoa ela tem que se preparar antes, porque aí depois, em cima da hora, a entrevista, vamos supor, é amanhã, e a pessoa quer se preparar correndo hoje à noite, quer ver tudo, quer ficar por dentro de tudo, aí já não dá mais certo. Ou mandou um currículo lá para o recrutador lá, sei lá, 2 meses atrás, e não mandou atualizado agora, com um novo contato, com um novo curso que fez, aí já foi. Não adianta ficar sempre naquela correria ali da última hora. Sim, isso é muito importante, a preparação, né? Como a Ludmilla falou aqui, tanto ela, né, auxilia nessa preparação, nós aqui também no Estudo Jobs auxiliamos nessa preparação, porque, querendo ou não, as pessoas que estão preparadas, elas saem na frente, elas sempre vão chegar primeiro. As pessoas que não se preparam ficam por último, né? Essa é uma realidade, infelizmente. Com certeza. Tudo tem que ter um planejamento, né? Ainda mais na carreira. Tem que fazer o planejamento. Se não fizer o planejamento, não adianta, porque hoje você vê que é muitos profissionais fora do mercado, muitos profissionais que vão, infelizmente, ficar fora do mercado. Então, assim, a pessoa tem que fazer tudo detalhadamente para poder ter sucesso, né? Sim, exatamente. Eu ativei aqui os comentários. Ah, tá. Para ver se tinha mais alguém, mais alguma pergunta aqui. Eu tinha desativado, não estava aparecendo aqui para mim, gente. Quem estava Aí, entrando. e aí quiser fazer pergunta, pode estar fazendo perguntas para gente. Sim, fiquem à vontade para enviar as perguntas. Vou deixar os comentários ativados aqui. E nesses últimos minutinhos estamos quase finalizando, né, a nossa live. Vamos responder às dúvidas de vocês. Quanto à questão do planejamento, que a Ludmilla falou, é muito importante, tanto o planejamento quanto ter um objetivo e ter um foco. E se atentar aos requisitos da vaga, né? Se o seu currículo, a sua experiência, ela não atende os requisitos da vaga, não envia o seu perfil, não se aplica para aquela oportunidade. Porque o que vai acontecer? O recrutador ele vai receber o seu currículo e ele vai descartar. Ele pode te dar um feedback. Algumas pessoas dão um feedback falando que você não atendeu tais requisitos, ou pode não te dar um feedback. E aí você vai se sentir frustrada. Ah, enviei mais um currículo e não deu, não fui chamada, não recebi um retorno, nem sei o porquê. Lá no fundinho você sabe o porquê, porque o seu currículo ele não atendia aqueles requisitos, mas como você está precisando, como você está ávido por encontrar uma oportunidade, aquilo no seu consciente vai ficar não sei o porquê, não sei o porquê, e aí acaba você desanimando para uma nova oportunidade, né? E algo que ontem eu mais aula de mim a gente estava conversando, quando você se aplica para uma vaga, quando você está buscando uma oportunidade, você tem que ter fé que aquilo vai acontecer, né, Ludmila? A gente tem que fazer já com ânimo. Eu vou me aplicar, já vou me aplicar com ânimo, animada, porque aquilo vai trazer aquela energia para mim. Agora, se eu já aplico toda para baixo, chego na entrevista cabisbaixo, vou conversar com o recrutador, minha voz mal sai para fora, como que vai ficar? Não dá, né? E a gente é interessante também a gente ver se a empresa atende a gente também, né? Não é só a gente atender a empresa. E quando fala requisito, inglês avançado, é requisito. Você tem que ter. Se você não tiver inglês avançado, não adianta. Ah, desejável inglês avançado. Aí tudo bem. Você com o seu inglês intermediário, sim, você pode entrar nessa vaga. Fora isso, não. Então, a gente tem que prestar bastante atenção a diferença do requisito e do desejável. E a empresa também. Uma pessoa vegetariana, uma pessoa vegana, ela jamais vai se dar bem trabalhando no frigorífico. Numa empresa que fabrica couro para bolsa, sapato, cinto, vegetariano, vegano não vai, por maior que seja o salário. Entendeu? Ele pode até passar no processo seletivo, dar lá de um que não é vegetariano, que não é vegano, ficar lá bem na dele, entendeu? Mas depois, quando ele entrar lá, meu Deus, ele não vai se sentir bem, ele vai passar até mal, vai ter até ânsia. Então, assim, ele vai ficar Sim, 1 semana, 2 semanas, entendeu? Na carteira, ele passou por aquele processo todo, entendeu? Não tem sentido. Uma pessoa também, vou trabalhar numa empresa de alimentos. Tem homens que gostam de barba, é a moda, né? Por aí, assim, empresa de alimentos, você vai ter que tirar sua barba. Para você trabalhar aqui é assim. Aí a pessoa não quer tirar a barba, a pessoa gosta da barba, então nem se candidata à empresa de alimentos. Se você não quer perder sua barba, é um direito seu, né? De você andar do jeito que você quer, que você está habituado.
Pessoas, eu vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar 0 hora, mas eu gosto de balada. Pô, 0 hora pra mim, pô, 10 horas, 4 horas da manhã, tá não. É o momento que eu tô na minha balada, curtir meus amigos, né? Tomando a minha cervejinha, eu não vou poder trabalhar de madrugada. Aí a pessoa vai lá e se candidata. Aí chega lá com sono, ou chega lá às vezes embriagada, porque isso dá justa causa, ou a pessoa simplesmente ela não vai, porque ela sabia que ela não ia se adequar trabalhando 0 hora, mas ela se candidatou porque ela estava precisando da vaga. Aí ela se frustra, a empresa se frustra com ela, e geralmente quem mais se frustra é o candidato. Você vai ficar com um mês, uma semana na carteira, depois vai tentar para as outras vagas, as outras empresas vão ver que aquele candidato, às vezes, fica assim naquela constância, né? 1 mês aqui, 2 meses ali, 6 meses ali, não para em lugar nenhum e vai ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que observar isso também, né? Que as pessoas falam, mas eu não fiquei na empresa. Pô, em 3 meses, menos de 3 meses, a empresa me mandou embora. Por que mandou embora? Às vezes não é só a empresa, a pessoa também tem que sempre, a gente sempre tem que olhar para dentro, né? Avaliar bastante a empresa também. Não é só a empresa avaliar você também tem o direito de escolher a empresa que você vai trabalhar. Exatamente, isso que eu ia falar agora. O processo seletivo não é só um período onde a empresa te avalia, é um período onde você avalia a empresa também. Verificar se aquela empresa ela está de acordo com seus valores, né? Porque se eu tenho para mim que um valor, por exemplo, é estabilidade e segurança, eu vou entrar em uma empresa onde um dia eu trabalho de manhã, um dia eu trabalho de tarde, um dia eu estou à noite. É estável? Não é estável. Aquilo vai começar a me atrapalhar. Eu vou começar a trabalhar emocionalmente frustrada e aquilo eu vou sair da minha casa desanimada e vou entrar naquele ciclo até a empresa me demitir ou eu pedir demissão, né? Então a gente tem que estar atento também aos valores da empresa, se batem com os nossos valores. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa ela entra em uma empresa e ela está indo trabalhar por obrigação. Só que ela não parou ainda para entender o que está acontecendo. Por que, que eu estou me sentindo dessa forma? Por que, que eu saio da minha casa todos os dias triste, desanimado, querendo voltar para minha cama, né? Então é esse olhar para dentro. Acho que esse é um momento ideal para fazer essa autoanálise, essa reflexão, né? A Dani entra aqui. Oi, Dani, boa tarde. Seja bem-vinda. Pessoal, a Dani é minha parceira lá do Conexões. Nós vamos fazer uma live novamente na próxima semana, porque nossa live não deu certo, infelizmente, né? Mas a próxima vai dar, com certeza. Então, Ludmila, é essa importância, né, de olhar para dentro nesse momento. De buscar o autoconhecimento, né? Que a gente tem que ter, a gente tem que se conhecer. Se você nem se conhece, como é que você vai querer que a empresa, o recrutador te conhece? Hoje em dia, as entrevistas, elas são feitas também pelo comportamental. A gente observa muito a pessoa, já faz certas perguntas que a pessoa ela não sabe responder. Qual que é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte? Ela não sabe. Ela fica assim, até olhando para cima. Assim. Quer dizer, se ela não se conhece, como é que vai, né, conhecer o outro? Seja até no profissional, como no pessoal também. Se você não se conhece, como é que você vai manter uma amizade com uma pessoa? Como é que você vai ter um relacionamento com uma pessoa? Você tem que saber o que você está buscando na sua vida. Né? Eu sou uma pessoa, vamos colocar, eu não gosto de sair. Então, você não vai ficar no meio de pessoas que gostam de balada, uma coisa assim que não tem nada a ver com você. Você quer ficar em casa, você quer um programa mais caseiro. Então, você vai buscar pessoas assim, né? Seja na amizade, como seja no relacionamento amoroso. A gente tem que saber o que a gente quer da vida. Isso facilita muito as nossas buscas por qualquer objetivo que seja. Sim, exatamente. Tem uma pergunta que eu faço na minha entrevista, praticamente todas as entrevistas eu faço essa pergunta. Qual que é o seu ponto de melhoria profissional que você considera aí que tem que ser melhorado? Um ponto que você considera que tem que ser melhorado na sua vida profissional, né? E eu já faço na vida profissional porque é mais fácil da pessoa responder quando a gente fala profissional, né? Do que se eu perguntar assim, me fala algum ponto fraco seu. E mesmo assim, algumas pessoas, elas ainda, na hora que eu faço essa pergunta, elas travam, elas não sabem me responder um ponto de melhoria profissional. E aí existem vários N pontos, né? Por exemplo, hoje, para mim, um ponto de melhoria na minha vida profissional seria o inglês, né? Que é um requisito em várias oportunidades, e eu ainda estou aí no pré-intermediário, então seria um ponto de melhoria profissional para mim. Hoje, se me perguntassem, eu falaria, né? Eu poderia falar esse ponto. Tem outros, tem outros. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, né? Olhar ao nosso redor no mercado. O que que surgiu de novo na minha área? O que que eu ainda não aprendi na minha área, né?
e para estar preparado quando o profissional lá de recursos humanos me perguntar o que que você precisa melhorar ainda profissionalmente. Surgiu um novo programa na minha área e eu ainda não me atualizei quanto a esse programa, mas é algo que eu já estou buscando, e sempre colocar, né? É algo que eu já estou buscando fazer, porque aí o recrutador ele consegue ver que você é uma pessoa proativa, você ainda não tem, mas você já está correndo atrás, né? São algumas habilidades aí que a gente consegue identificar através de uma entrevista, de um processo seletivo. Mesmo porque a gente também tem certas vagas que ela exige isso, né? E a gente acaba perdendo uma oportunidade porque não tem o inglês, ou porque não tem um AutoCAD, não tem um Excel avançado. Pessoa que entrou na área da logística, da engenharia de produção, gente, tem que ter inglês avançado, né? A pessoa briga comigo, às vezes. Mas gente, porque é a profissão que vocês escolheram. E hoje em dia, para vocês entrar na empresa, que geralmente são multinacionais, que as pessoas se candidatam, é isso, né? Se você não tiver um inglês avançado, você vai ter que escolher outra profissão que não existe o inglês avançado. Você vai ter que escolher uma outra profissão que não existe o Excel avançado, né? Tem os engenheiros, o pessoal da logística, da RH, geralmente a administração também. Nossa, se não tiver Excel avançado, não adianta nem se candidatar para uma vaga de administração que você não consegue entrar. Então a gente tem que avaliar isso, igual eu sempre priorizo, o planejamento de carreira. Né? Eu quero seguir a tal área, mas quais são os cursos, quais são os requisitos que eu tenho que né, aprender para atuar naquela área? Você gostando do inglês ou não, foi uma profissão que você escolheu que depende do inglês. Então, né, eu não gostando do Excel ou não, foi uma profissão que você escolheu que depende do Excel. Tem que, Exatamente. até pós-faculdade, eu não gosto de matemática, mas você quer ser, né, você quer ser da área de administração, você que escolheu, você quer ser da área da engenharia, então tem matemática, então se você não gosta de matemática, tem que fazer seu planejamento de carreira, escolher outra área, né, que não tenha tanta matemática. Exatamente. Hoje tem muitas vagas para desenvolvedor, né? Mas todas pedem o inglês aí do nível intermediário e avançado. Aí a pessoa não gosta de inglês, mas entrou na área de desenvolvimento. É aquela questão, né? O que que eu estou fazendo aqui? O que que você está buscando aí? Né? É questão mesmo do autoconhecimento. Ludmila, nós temos 4 minutinhos. Você quer dar algum recado? Falar da sua agenda? Não, pessoal, o recado que eu queria dar é que vocês tenham foco mesmo nessa questão da pandemia, não desistam, tá? Porque, infelizmente, o mercado de trabalho vai ficar cada vez mais difícil, muitas pessoas vão ser desligadas, já tem um grupo de pessoas que já estão em colocação profissional, aí tem mais pessoas sendo despejadas aí no mercado de trabalho, então não desistam, se atualizem nos conhecimentos de vocês, entendeu? Eu estou aqui, vocês podem me procurar, não só pelo Instagram, pelo meu LinkedIn. Então, eu estou aí à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, para a gente poder também fazer uma assessoria de carreira. Tenho a disponibilidade para dar atenção a todos. Então, pessoal, é isso. Quanto à nossa agenda, nossas próximas lives, teremos lives muito bacanas aqui. Peço que vocês continuem acompanhando. Com a Dani vai ser na próxima quarta-feira. Nós teremos uma live também falando sobre uma competência muito requisitada nesse período, que é a adaptabilidade. Então, fiquem de olho aqui no Instagram que a gente vai colocando aqui para vocês, tá? Acompanhem a Ludmilla, sigam lá o perfil Atração de Talentos, né? Procurem também no LinkedIn. Vou colocar depois aqui no resumo da live o LinkedIn dela, tá? Sigam ela e agradeço a participação de todo mundo. Quer tirar uma foto, Ludmilla, para a gente poder Pode postar? ser. Então, vamos nos preparar aqui rapidinho para a foto, porque vai prontinho. Fiz aqui uma captura de tela, salvar. Tirei uma aqui, você tirou aí? Não tirei não. Mas depois eu pego a sua. Tá bom. Gente, muito obrigado mesmo. Quero agradecer a participação de todos vocês. A live ela vai ficar gravada, vai ficar salva pelas 24 horas e depois eu vou ver se eu disponibilizo ela também no nosso canal no YouTube, tá? Muito obrigada, Ludmilla. Obrigada e Obrigada vamos pelo junto. convite, obrigada a todos por terem assistido a nossa live. Tchauzinho, pessoal. Tchau, pessoal.